No vídeo de hoje vamos estudar as leis básicas. Os princípios de conservação formam um conjunto de equações que descrevem matematicamente o escoamento de fluidos. Estas equações são chamadas de leis básicas. A primeira que veremos é o princípio de conservação de massa. Conhecida como Lei de Lavoisier, o princípio de conservação de massa determina que a massa de um sistema fechado é constante. Seja m a massa total do sistema fechado. Dizer que a massa do sistema é constante é o mesmo que dizer que a massa total não varia com o tempo. Assim, podemos escrever este postulado como a derivada de m em relação ao tempo igual a zero. Vejamos agora o princípio de conservação de quantidade de movimento linear, conhecido como segunda lei de Newton ou ainda como a primeira lei de Euler. Este princípio diz que a força resultante em um corpo é igual à variação temporal da sua quantidade de movimento linear. Vamos recordar primeiro a definição de quantidade de movimento linear, onde m foi definido anteriormente como a massa total. Assim, a quantidade de movimento linear é dada por produto mv, onde v é a velocidade. Sabendo que a força resultante é dada pelo somatório das forças externas que atuam sobre o corpo, a conservação de quantidade de movimento linear é o somatório dessas forças igual à derivada temporal da quantidade de movimento linear. Vejamos agora o princípio de conservação de quantidade de movimento angular, conhecido como segunda lei de Euler, que diz o seguinte: a soma dos torques de todas as forças agindo sobre um corpo é igual à variação temporal de sua quantidade de movimento angular. Vamos recordar primeiro a definição de quantidade de movimento angular, que é dada pelo produto vetorial do vetor posição r e da quantidade de movimento linear do corpo. Recordem, portanto, que a quantidade de movimento angular é uma grandeza que depende da definição do referencial do vetor posição. Assim, sabendo que o torque é dado pelo produto vetorial do vetor posição e das forças externas, que atuam sobre o corpo, a conservação de quantidade de movimento angular é o somatório destes torques igual à derivada temporal da quantidade de movimento angular. Vejamos agora o princípio de conservação de energia, conhecido como a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação temporal da quantidade de energia de um corpo é igual à taxa de trabalho realizado sobre o corpo mais a taxa de energia transmitida na forma de calor. Antes de escrevermos matematicamente este princípio de conservação, vamos revezar as convenções de sinal de calor e trabalho. Quando Clausius publicou seu trabalho a respeito da primeira lei da termodinâmica, ele estabeleceu que ΔU é igual a Q menos W, que significa que a variação da energia interna no sistema é dada pela quantidade de calor adicionada ao sistema pela vizinhança e o trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Ou seja, o calor que entra no sistema é positivo e o trabalho que sai do sistema é positivo. Entretanto, a convenção adotada pela IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, estabelece que a quantidade de energia transferida para um sistema
seja ela na forma de calor ou trabalho, é sempre positivo. Portanto, toda a quantidade de energia que sai do sistema ou é transferida para a vizinhança é negativa. Neste curso, iremos adotar a convenção de sinal da IUPAC. Podemos agora voltar ao postulado da conservação de energia e escrever a sua descrição matemática. Partindo da revisão do conceito de quantidade de energia do corpo, que é dado pelo somatório da sua energia cinética mais a sua energia interna, e neste curso será definido por E maiúsculo. A conservação de energia é a derivada da energia do corpo em relação ao tempo, igual à taxa de energia transmitida na forma de calor, mais a taxa de energia transmitida na forma de trabalho. Por fim, vamos revisar o conceito da desigualdade antrópica, ou a segunda lei da termodinâmica. Esta lei da termodinâmica estabelece a direção em que um dado processo é espontâneo. Ou seja, de forma simplificada, ela indica a direção do tempo. No contexto da mecânica dos fluidos, a segunda lei estabelece os critérios matemáticos para os modelos adotados para descrever o comportamento dos fluidos, ou seja, os critérios matemáticos para as equações constitutivas. Assim, a desigualdade entrópica não é uma equação de conservação que será resolvida como as que vimos anteriormente. Porém, a desigualdade entrópica é válida uma vez que as equações constitutivas, tais como os modelos de fluido newtoniano para a equação de conservação de quantidade de movimento linear, ou a lei de Fourier para o caso da transferência de calor, respeitam a desigualdade entrópica. Até o nosso próximo vídeo.